Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento do novo ensino médio, as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Nós agora vamos começar a nossa atividade número 3. Então a gente falou bastante sobre a nossa atividade 2, encerramos o ciclo e agora vamos começar com a nossa atividade 3. Lá na nossa tela, vamos dar uma olhadinha. As narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Atividade 3, nós já estamos na nossa introdução, tá? Hoje eu estarei com o Daniel e com o Rafael aqui na Libras me ajudando, beleza? Então, vamos começar um conteúdo novo sobre as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Vamos olhar as nossas habilidades da aula de hoje para a gente começar a nossa introdução. Vamos lá. Habilidades na tela. A nossa habilidade número 1 é levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os acontecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. E a nossa próxima habilidade é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço, tá? E qual que é aí quais são, né, os nossos objetos de conhecimento, né? A herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, a diversidade cultural e as suas dimensões. Qual que é a nossa estratégia? Sala de aula invertida e também produção de notícia, tá? Que a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, beleza? Vamos avançar um pouquinho. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos rever os conceitos sobre patrimônio material e imaterial. Após isso, vamos aprender sobre a importância dos museus e a preservação do patrimônio material e, por fim, né, depois disso, nós vamos ler as orientações da atividade 3. Então, nós falamos nas aulas anteriores, né, a respeito de patrimônio material e imaterial. A gente vai rever, né, esse tema bem rapidinho e aí sim a gente vai entrar no tema novo, né, que é a importância da preservação, né, da cultura material, né, dos resquícios, né, e das coisas materiais através dos museus, tá? Então a gente vai ver qual que é a importância de um museu para a sociedade. Qual que é a importância dos museus? Vocês já visitaram alguns museus? Então, nas próximas aulas a gente também vai fazer uma visita aí, um tour por alguns museus importantes, beleza? Então, vamos lá para a nossa tela rapidamente, para a gente ver aí, bons estudos para vocês, né? E agora a gente revê aí a questão do patrimônio material e imaterial. Mas antes disso, o que é um patrimônio cultural? O patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais. Materiais são coisas tangíveis, tá? Que você pode tocar. E coisas imateriais, né, são intangíveis, né? Que são reconhecidos aí de acordo com a sua ancestralidade, importância histórica ou cultural e adquirem aí um valor único e de durabilidade representativa. E um tópicozinho interessante aqui, né? Agora que retomamos essa questão, vamos responder umas perguntinhas. Coisa bem rápida, tá, gente? Só para a gente aquecer. Nós temos aqui, olha só que imagem bonita. Nós temos as ruínas de Machu Picchu, que fica no Peru, tá? Então, temos aqui as ruínas de Machu Picchu. É uma foto, normalmente, que os turistas, quando visitam a região, sempre fotografam, né, essas ruínas deste ângulo, tá? Então, é bem legal essa imagem. E as ruínas de Machu Picchu, elas pertencem, né? Elas são um patrimônio material ou imaterial? É muito fácil, né, gente? É um patrimônio material ou tangível, né?
é um material físico, né? A gente consegue observar, tocar, tá? Então isso é aí um patrimônio material aí da humanidade, tá? Ou tangível. Próxima, essa imagem aqui eu já passei em outras aulas, né? Nós temos pessoas aí fazendo aí a dança da capoeira, né? Então nós temos aí a capoeira. A capoeira, ela é um patrimônio material ou imaterial? Bem simples, né? É um patrimônio imaterial ou intangível, porque não tem como você preservar a capoeira dentro de um museu, né, gente? Né? A capoeira, ela tem que ser passada de geração em geração. Você vai ensinando as pessoas sobre a capoeira, né? E aí ela se preserva dessa maneira, né? Sendo passada de geração em geração. Também já mostrei essa imagem nas aulas anteriores, né? Nós temos uma baiana que está mostrando um acarajé, né? Um alimento típico aí da Bahia. O acarajé, ele é um patrimônio material ou imaterial do nosso Brasil? É um patrimônio imaterial ou intangível, porque a gente não pode, né, preservar o acarajé dentro de um museu, né? Você vai preservá-lo passando a receita dele para frente, tá? Para as próximas gerações. E é uma comida típica da Bahia e pertence aí à cultura brasileira. Bem, como podemos preservar o patrimônio cultural, material ou tangível, né? Que o foco nessa aula hoje é o patrimônio material. Como é que a gente pode preservar? Bem, podemos preservar o patrimônio cultural tangível através dos museus. Estes têm o papel de salvaguardar os patrimônios e também promover ações que visam a reflexão sobre o passado e o presente. As ações promovidas pelos museus trazem, na prática, formas de educar, né? E também trazer um entendimento melhor das sociedades de diversas épocas, além de mostrar a diversidade de diversas culturas e também preservá-las, tá? Mas qual que é a definição técnica de um museu? Vamos ver agora. Museu, vamos para a definição de um museu. O que é um museu? Qualquer museu é, na definição, né, do International Council of Museums, né, de 2001, uma instituição permanente sem fins lucrativos a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para a educação e deleite da sociedade. Então, uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Ela é aberta ao público e ela tem um papel não só de preservar esses materiais históricos, né, essa cultura material, mas também trazer reflexão sobre ela e também educar as pessoas. Por quê? Você não vai no museu apenas para simplesmente ver as peças que estão expostas. Você vai para aprender sobre elas. Então, o papel do museu também é educar as pessoas. Mas a gente vai ver aí também um pouquinho da história dos museus, como é que eles surgiram aí na humanidade. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Qual que é o contexto histórico aí dos museus? Como é que eles surgiram? Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, que nasceu junto com a própria humanidade. Desde a antiguidade mais remota aí, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhes atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Então, muitas vezes, as pessoas ao longo da história, elas colecionaram itens, tá? Itens que elas consideram de valor. Aí eu jogo até essa perguntinha para vocês. Vocês colecionam alguma coisa na casa de vocês? Por exemplo, um álbum de figurinhas, carrinhos antigos, brinquedos, enfim, né? Então, algumas pessoas colecionam HQs, né? Que são histórias em quadrinhos. Nós temos
diversas pessoas que colecionam objetos. Então esse hábito de colecionar é que vai gerar aí os primeiros museus, tá? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Há milhares de anos já se fazia um registro sobre instituições semelhantes, vagamente semelhantes ao museu moderno, funcionando. Entretanto, somente no século XVII se consolidou o museu mais ou menos como atualmente o conhecemos. Depois de outras mudanças e aperfeiçoamentos, hoje os museus, que já abarcam um vasto espectro de campos de interesse, se dirigem para uma crescente profissionalização e qualificação de suas atividades, tá? Nós temos alguns textos nessa aula, não dá para a gente falar sobre todos, tá, gente? Então eu só vou dando uma resumida. Bem, agora vamos voltar no tempo e ver uma instituição muito importante na antiguidade e que tinha diversos aspectos presentes dos museus da atualidade, tá? Então, vamos ver aí um protótipo, um quase museu aí da antiguidade, tá? Que local é esse, professor? É a Biblioteca de Alexandria. Biblioteca de Alexandria. Foi uma das mais significativas e célebres bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento na antiguidade. Estabelecida durante o século III a.C., 300 anos antes de Cristo, no complexo palaciano da cidade de Alexandria, no reino ptolomaico do Antigo Egito, a biblioteca fazia parte de uma instituição de pesquisa chamada Museum. Olha só que interessante, Então, nós temos a Biblioteca de Alexandria, É uma biblioteca e, como ela tinha várias funções que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles chamavam ela de Museum, Olha só, já parece com o que a gente conhece hoje. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela, vamos lá. Bem, a ideia da criação, se deu aí por um cara chamado Demétrio de Faleros, que era um estadista ateniense, que foi exilado numa região do Egito, e fundou aí a dinastia ptolomaica, tá? Aí nós temos o Ptolomeu I, que, tal como seu antecessor, o Alexandre Magno, que está grifado aí, o Alexandre Magno, buscava promover a difusão da cultura helenística. Então, vamos entender aí o que esse pedacinho quer dizer. O Alexandre Magno, ele era conhecido como Alexandre o Grande, tá? Ele dominou a Grécia e dominou um pedaço do Egito também, da África, enfim. Ele dominou vários territórios e ele queria expandir a cultura grega, por onde ele passava. Então ele se apaixonou pela cultura grega e queria espalhar a cultura grega pelo mundo, tá? E na cidade de Alexandria, que é em homenagem ao Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre Magno, surgiu uma biblioteca, que é a Biblioteca de Alexandria, que era também chamada de Museum, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, aqui nós temos uma imagem, que representa essa biblioteca, onde nós temos algumas pessoas, que estão lendo pergaminhos e outras que estão organizando esses pergaminhos, tá? Então, o objetivo dessa biblioteca era juntar todos os conhecimentos do mundo e trazer para um único local. Então, eles armazenavam vários pergaminhos nesta biblioteca, tá? Então aqui nós temos essa representação, ela é do século XIX. E o que tinha aí nessa biblioteca de Alexandria para a gente chamar ela de Museum, tá? Ela tinha várias salas de aula, então era um local para você estudar, não era só para você frequentar, Pegar um pergaminho e simplesmente ler, Você tinha locais e áreas de estudo para as pessoas debaterem sobre esses conhecimentos. E ele também tinha um santuário dedicado às musas, tá? Que eram deusas, e também nós tínhamos, vamos pegar aqui, há indícios de que Ptolomeu II, tenha tido um grande interesse em zoologia, e ao menos uma parte, um espaço aí desse museum abrigava um jardim zoológico com animais exóticos. Então, olha só que interessante, pode voltar para mim.
Esse Museu 1, ele tinha não só os pergaminhos, né, que eram guardados, mas tinha outras áreas para o culto às divindades, né? Nós temos áreas referentes às deusas, né, gregas, e nós também temos uma área que supostamente aí tinha um jardim zoológico, tá? Então era um espaço bem interessante, bem grande, tá? É como se fosse entre aspas, um protótipo do que seria um museu hoje, tá? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Aqui nós temos um mapinha da cidade, né, de Alexandria, né, de como é que era a cidade, e na área em vermelho que eu estou mostrando aqui é a área onde ficava a Biblioteca de Alexandria, tá? E, bem, na Idade Média e no período moderno, a ideia de você ter uma biblioteca, um museu, né, um museum, ela cai, né, porque nós estamos falando de um outro período onde o conhecimento ele ficava restrito apenas para o clero, né, e os nobres, né? Então é bem elitizado, né? Então no período medieval a ideia de museu praticamente desapareceu. E o que surgiu? A ideia de coleção. O colecionismo parte do princípio das classes nobres e do clero, que utilizavam os itens guardados como patrimônio tanto material quanto religioso. Então pode voltar para mim. Basicamente as pessoas, né, de elite, né, na Idade Média colecionavam, guardavam itens. Então eles guardavam esses itens, né, que eram os tesouros deles, e a Igreja Católica guardava também itens que eram considerados sagrados, tá? Então, itens sagrados e itens valiosos. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Bem, no período moderno, aí com a ascensão do Renascimento, da consolidação da classe burguesa, né? A classe burguesa que cresceu e se espalhou, né? Esse colecionismo se tornou mais forte, né? Com as grandes navegações, os gabinetes de curiosidades se tornaram mais variados, com itens que variavam de fósseis até objetos de culturas variadas. Então tem uma imagem aqui, isso aqui também é quase um museu, tá, gente? Eram os gabinetes de curiosidades. Se você fosse uma pessoa muito rica no período moderno, você teria esses gabinetes, onde basicamente a gente vai ter grandes espaços, né, grandes salões, onde a gente coleciona itens, tá? Desde fósseis, pinturas, e eles serviam para você mostrar, né, que você tem muitos conhecimentos sobre culturas de outros povos, que você é muito inteligente, que você é muito poderoso, muito rico. Então, esses eram aí os gabinetes de curiosidades. Então, essa imagem ela representa isso. Na parte de cima nós temos fósseis, né? E nas partes da parede ali nós temos vários quadros, tá? E as pessoas estão admirando esses itens. Beleza? Então aí, o nosso primeiro museu moderno, né? Ele é chamado de museu, né? De Ashmolean, na verdade, tá? E foi criado aí pela Universidade de Oxford, tá? E ele foi criado aí em 1671. E olha só que interessante a imagem desse museu, né? O Museu de Ashmolean. Olha só que interessante, não parece uma arquitetura grega? E isso daí não é de propósito, tá? Eles quiseram voltar para aquelas ideias do passado, né? Dos gregos, da Biblioteca de Alexandria. Então eles quiseram que a arquitetura ficasse parecida com essa arquitetura da antiguidade, tá? Então nós temos aqui o nosso primeiro museu moderno, tá? Que aí surgiu aí em 1671, né? E é considerado aí em 1683, na verdade, tá? E é considerado o primeiro museu moderno. Bem, e os museus do período contemporâneo, professor? Qual que é o papel deles? Bem simples, né? Os museus de hoje, eles têm um papel ressignificado, tá? Por quê? Eles trazem aí atitudes mais ativas, educativas e reflexivas. Os museus passam a representar diversas áreas da sociedade e trazerem aí cultura, conhecimento, educação e também trazem dinheiro, tá? Porque eles trazem turismo, né? Quando você visita um país diferente, normalmente você visita um museu, tá? Então os museus eles são pontos turísticos que acabam trazendo dinheiro para os países. E aqui nós temos
uma imagem do Museu do Louvre, que fica lá na França, né? Olha só que museu bonito, né? E olha só que interessante, a arquitetura dele já não parece a arquitetura antiga, né? Então a arquitetura dos museus mudou, tá? E quem é que, no caso aqui no Brasil, qual o departamento que cuida dos museus, né? É o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, tá? Que a gente vai falar nas próximas aulas. Por quê? Porque a gente tem um videozinho agora sobre a importância dos museus. Vamos lá para a nossa tela. O Brasil possui quase 4.000 museus com os mais diversos enfoques. Há cerca de 1.600 museus de história, 500 de belas artes, além de museus de antropologia, ciência, transportes, arqueologias, entre outros temas. Vamos conhecer um pouco mais sobre os museus do Brasil. Em todo o Brasil, são quase 4.000 museus que tratam dos mais variados temas. Somente na área de história são mais de 1.600 e nas belas artes, cerca de 500. Desde 2009, o Instituto Brasileiro de Museus é responsável pela política nacional no setor, além de gerenciar diretamente 30 museus. Um dos mais importantes museus do país, o Museu Nacional, passa por um momento de revitalização após o grande incêndio de setembro de 2018. Ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil. Fundado em 1818, o museu realiza atividades de pesquisa e ensino, produzindo e divulgando conhecimento em áreas como ciências naturais e antropológicas. Como vocês sabem, 2 de setembro de 2018, a instituição científica mais antiga do nosso país foi acometida por um incêndio devastador. Porém, desde então nós temos trabalhado de forma incansável para devolver o Museu Nacional o quanto antes para a sociedade brasileira. Dentro desse contexto, as obras físicas, as obras para valer, as obras pesadas, já se iniciaram no ano passado e nós esperamos que agora, neste ano, que é o ano do bicentenário da independência do nosso país, a gente possa pelo menos devolver um pedaço do museu para a sociedade brasileira. Então as obras estão andando a passos rápidos, mas ainda temos um longo caminho a seguir para que a gente possa, em 2026, devolver o museu todo para a sociedade brasileira. Recentemente, o Museu Nacional passou a abrigar mais uma importante peça no seu acervo. Um dos meteoritos que caíram em Minas Gerais foi incorporado à pesquisa do museu. É sempre muito bom enfatizar para as pessoas que, primeiro, nem tudo foi destruído com incêndio, nós ainda temos milhões de exemplares do nosso acervo e, segundo, o Museu Nacional é muito mais do que uma simples área de exposição. Nós desenvolvemos pesquisas nas mais diferentes áreas do saber vinculadas às ciências naturais e antropologia. E é justamente dentro desse contexto que nós podemos orgulhosamente afirmar que a pesquisa prossegue no museu. Estamos escrevendo novas formas de vidas, tanto na parte entomológica, plantas, fósseis e tantas outras áreas nas quais nós atuamos. Isso inclui a área de meteorítica, onde a colega Elizabeth Zuccolotto, graças ao empenho pessoal muito grande e naturalmente com a ajuda da instituição, conseguiu obter um pequeno pedaço de meteorito que nós chamamos o meteorito de Santa Filomena, que caiu no ano passado no território nacional. E esse pedaço está sendo pesquisado, é um trabalho que está em andamento e que deverá ser publicado nos próximos meses. Beleza, agora sim, voltando, né? A gente viu a importância dos museus, né? Um vídeo bem interessante.
E eu já vou dar aquele spoiler, tá? Porque nas próximas aulas a gente viu aí no vídeo, né, falando sobre o Museu Nacional, né? E nas próximas aulas a gente vai falar sobre o Museu Nacional, né? Não a parte do incêndio, né? Mas a gente vai ver, fazer uma visita aí pelo patrimônio material do Museu Nacional do Rio de Janeiro, tá? Mas vamos aí para as atividades, né? A atividade de hoje, né? Não de hoje, né? A atividade que a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas na atividade 3, tá? Vamos lá, para a nossa tela. Bem, a gente viu a importância do IBRAM, né? Agora, né? Que é o patrimônio, né? É o órgão do governo, na verdade, que cuida do patrimônio material dos museus, tá? Então, vamos avançar aqui para a nossa atividade 3. Na atividade 3, os alunos deverão se reunir em grupos e fazer uma pesquisa sobre alguns itens do patrimônio material que eles conhecem, né? Pode ser aí um patrimônio local, tá? E para isso, vocês podem pesquisar locais históricos, museus, centros culturais ou na internet em busca desses materiais, né, que vocês vão pesquisar, tá? Dessa cultura material. Aí, após essa pesquisa, vocês podem responder as seguintes questões. Então, eu vou deixar algumas questões aqui. Pesquisem um patrimônio material, né? E respondam essas questões aqui. Vamos para as questões. Primeira delas, qual o patrimônio material ou tangível que você escolheu? Segunda, por que você escolheu esse patrimônio, né? Por que o grupo ou por que você sozinho aí escolheu esse patrimônio? Próxima questão. Qual o contexto histórico desse patrimônio? Tá? Então, esse patrimônio material, qual que é o contexto histórico dele? Próxima pergunta. Qual é a importância desse patrimônio para o seu local de origem? Tá? Então, qual que é a importância desse patrimônio material que você vai pesquisar? Aí a nossa próxima pergunta é: quais os setores responsáveis pela preservação desse patrimônio material? Qual que é o setor aí do governo, da sua região, que cuida dos patrimônios materiais, das coisas de valor de onde, né, da região onde você mora, tá? Aí vocês podem responder essas questões individualmente ou fazer, né, responder elas todas de uma vez através de uma redação de gênero jornalístico, abordando aí os tópicos apresentados na atividade. Então, você pode responder tudo de uma vez ou através de uma redação, né, de um tema jornalístico, ou responde tópico por tópico separado. Aí fica a critério de vocês, tá? Lembrando que todas essas atividades, elas são opcionais aí para os professores, né? Isso aqui é apenas um exemplo de como vocês podem trabalhar esse material, beleza? Então, vamos lá para a nossa reflexão do dia. Então, temos essa atividade 3, né, sobre o patrimônio material e vamos refletir agora sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, revimos os conceitos sobre o patrimônio material e imaterial. Após isso, vimos uma forma de preservação do patrimônio material, o museu. E depois, aprendemos sobre a história dos museus, né? Aí, e depois disso, né, por fim, né, os alunos receberam as orientações da atividade 3. Perguntinha aí na tela: qual a importância dos museus para a sociedade contemporânea? Hora de debater. Então, olha que interessante. Qual que é a importância dos museus? A gente viu que o hábito de colecionismo, né, ele existe e é importante aí desde o início da humanidade. Depois, a gente viu um pouquinho sobre a Biblioteca de Alexandria, as salas, né, os salões onde as pessoas ricas colecionavam itens, né, no período medieval e moderno, e depois, por fim, os museus atualmente, tá? Que tem um papel educativo, tá? Então, nós já vemos aí a importância dos museus para o nosso período, tá? E basicamente é isso por hoje. Na próxima aula a gente responde aí as atividades, né? Começa a responder. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando. E nos vemos na próxima, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.